É isso, está de novo com Vidas com Alma, este programa que a Fundação São João de Deus faz com a televisão Canção Nova, com a rádio Canção Nova e que leva até si todas as semanas uma nova alma. E nesta semana temos connosco o diácono Horácio Félix, que trouxe a sua alma encruzilhada e, portanto, agradecer-lhe primeiro. Obrigado, Horácio, por estar connosco. Obrigado pelo convite. Encruzilhada, que alma é esta que está encruzilhada? Ou está numa encruzilhada? É uma alma que ao longo do seu tempo, digamos, de vida terrena, teve que tomar decisões na sua vida e muitas vezes essas decisões são encruzilhadas por aqui ou por ali. Com opções, não é? Sim, que pelo menos tanto quanto nós achamos que optamos. Muito bem, exatamente, tem toda a razão. Ajude-nos a conhecê-lo um bocadinho mais. Onde é que nasce este jovem? Este jovem nasce numa aldeia pequenina no concelho de Torres Vedras, que é chamada Vila Facaia, onde cresceu, uma aldeia rural, onde acompanhava os meus pais na atividade rural, mas onde desenvolvi, especialmente através da minha mãe, um desejo grande de leitura. Portanto, eu sou daqueles que lia e aguardava ansiosamente a chegada da carrinha da biblioteca Carlos de Gulbenkian. Portanto, nada de TikToks, nem nada de YouTubes, nem nada do género. Portanto, e aqueles livros, aquelas leituras permitiam-nos viajar no mundo através da imaginação e construir cenários e narrativas. Portanto, permitia-nos sair de uma pequena aldeia para o mundo. Para o mundo. O mundo. E se não se importa, pedia-lhe que nos localizasse também no tempo. Esse seu nascimento deve ter acontecido assim há poucos anos, não é? Já foi, de facto, no milénio passado, mais exatamente em 1962. Portanto, estou a fazer 62 anos. Isto está muito bem, está muito bem. Esta sua aldeia, da sua família, só viu conhecer assim ou teve irmãos? Tem irmãos? Tenho um irmão. Tenho um irmão. Mais velho? Mais velho, sim. E depois tenho os meus sobrinhos, os sobrinhos netos, etc. Depois, do meu lado, portanto casei já quase tenho que fazer contas, em 1987, portanto há 37 anos, de onde tenho 2 filhos e neste momento com 2 netinhas nascidas, um netinho nascido e um netinho a caminho. Então, muito bem, muito bem. Estou nesta fase do avô babado. E faz muito bem, tem que ser muito bem vivido também estas fases. Este caminho em Vila Facaia é um caminho com muitos amigos, jogar à bola, fazer essas coisas todas. O normal A escola lá, em Vila Facaia? A escola de lá, portanto, até à 4ª classe. Depois daí, o seguimento foi na sede da freguesia, chamada Ramalhal, onde fiz o chamado, então, o 5º e 6º ano. É impressionante porque era uma professora que dava as disciplinas todas, a toda a gente da freguesia, portanto, éramos cerca de 40 disciplinados. E depois 140 daí, disse? Não, 40. Eu percebi 140. E depois daí para Torres Vedras, portanto, do ensino primário para o 5º e 6º ano, já íamos muito poucos da aldeia. Aliás, eu recordo-me que dos que entraram comigo na 1ª classe até a 4ª classe, me chamaram todos. Meu Deus. Portanto, muito poucos transitaram para a fase seguinte, que era o 5º e 6º ano, e depois ainda muito menos estudaram depois na sede do concelho, que era Torres Vedras. E esse um caminho que ia ficando cada vez mais longe de casa e fazia tranquilamente, sim. não é? Imagino. Havia autocarros, portanto fazíamos o transporte de forma relativamente fácil. Tranquila. Depois apanhei toda a Revolução do 25 de Abril, também no ensino, também foram experiências interessantes de ver o que era num ano já não era no outro. Recorda-se desse dia, do dia 25 de Abril? Recordo-me perfeitamente, nós estávamos na escola, a professora levou um pequeno rádio e ficámos todos à volta do rádio a ouvir o que é que se passava em Lisboa e depois chegou a hora do meio-dia e ela mandou-nos todos para casa. Portanto, foi a imagem mais marcante, foi ter, ou acha, aquele rádio na sala de aula, que era uma coisa que não acontecia, imagino eu, não é? Foi um momento
Foi um diferente. momento que ficou na memória associada a um evento importante para o país. Depois tivemos o 25 de Abril, tem histórias muito engraçadas, como ver na televisão outra imagem que me ficou, que é a saída dos presos políticos da prisão de Caxias. Felizmente, nós já tínhamos uma televisão em casa, portanto podemos seguir relativamente bem Com imagens. com os acontecimentos. Depois aparecerem lá na aldeia os indivíduos gadilhudos a gritar, houve quem mais ordena, etc, etc. Pronto. E depois toda a fase seguinte já da política, digamos, ativa, em que eu andava a colar cartazes à noite na campanha política, nós de um lado e na altura os adversários do outro. Do outro, lado a lado da mesma parede. Quase, mas aquilo era muito tenso. E depois toda uma fase seguinte que foi na escola, portanto, com as associações de estudantes, onde já também fiz parte, até de facto ir para a tropa. Portanto, isso aí é mais um marco na minha vida, ir para o serviço militar obrigatório. E perguntar exatamente isso, esse caminho de fazer o serviço militar, não é? Que é uma coisa que nem a todas as pessoas que se sentaram nessa cadeira aconteceu, como deve imaginar, não é? O serviço militar que hoje se volta a falar da eventualidade de ser obrigatório, tem alguma coisa de positivo na vida de um jovem? Tem muito positivo, especialmente nos jovens de hoje, habituados a viver muito dentro de si e muito com relações virtuais. O que é que se aprende essencialmente no serviço militar obrigatório? Que as nossas decisões têm impacto nos outros, que é necessário cumprir as regras da assiduidade, pontualidade, do cumprimento de ordens, o valor da pátria, portanto, há uma série de valores que são ali inculcados, mas especialmente esta questão de que se eu não faço o que está correto, todo o meu pelotão sofre. Pois, esta questão de comunidade, estamos todos não é? interdependentes. Exatamente. Portanto, acho que de facto era algo a rever. Não digo que viesse um serviço militar obrigatório de 16 meses, mas durante algum tempo seria importante. Para ajudar a formar. Este encontro com o serviço militar tirou alguma coisa na sua vida, no percurso que estava a fazer? Definiu o percurso seguinte. Muito bem. Eu explico. Na altura, era o serviço militar obrigatório e havia oficiais e sargentos milicianos, que eram as pessoas que tinham o 12º ano ou frequentavam o ensino superior. A escola prática de infantaria era em Mafra, portanto, chamado o Calhau e outros nomes menos simpáticos. Portanto, onde eu caí, jovem, até muito entusiasmado, e é curioso, porque eu saí de casa entusiasmado para ir para a tropa e a minha mãe ficou a chorar. E eu só muitos anos depois é que percebi de facto o significado. Eu saí de casa naquele dia e de facto nunca mais voltei. Porque levava a roupa para lavar, voltei porque ia ajudar, mas deixei de estar em casa. Depois cumpriu o serviço militar? Cumpri o serviço militar obrigatório como oficial miliciano, em Tomar e Abrantes. Em Tomar, e depois havia os chamados contratos. Portanto, o exército português precisava de oficiais milicianos porque os oficiais da academia não eram suficientes. Portanto, nós íamos colocando contratos. E estamos a falar em que anos, mais ou menos? 85 até de 84 a 87. E foi interessante, até para os dias de então, até se ganhava relativamente bem. Sim. Até em termos de estatuto era interessante, embora tivesse o perigo do futuro, que depois o pessoal habituava-se àquela vida e acabava os contratos e depois não sabia fazer mais nada. Portanto, aproveitei para continuar a estudar e, entretanto, casei. Mas continuar a estudar dentro do... Sim, estive a fazer mais umas disciplinas do 12º, umas coisas diferentes. Ok. Era também uma forma de estar ocupado nos dias nos dias de semana em que estávamos no quartel. Muito bem. A vida de quartel também tem alguns vícios menos recomendáveis. E assim era uma forma de se manter corretamente ocupado, vamos dizer assim. Sim. E conheciam-se pessoas diferentes, pronto, claro, não está-se só naquele ambiente militar. Portanto, e ainda, militar, casa? Não. Estava em casa, sim. Não, ia à casa. Que se casou, portanto, casou-se.
Casei-me em 87, no ano em que entrei para o quadro de oficiais da Guarda Fiscal. Muito bem. Foi um ano muito intenso, porque por uma série de razões que aconteceram. Portanto, casei, nasceu o meu filho, entrei para a Guarda Fiscal e o Porto foi campeão europeu. Muito bem. Vários um marcos na sua vida. Sim, exatamente. Sim. Por isso é que eu digo que a entrada para o serviço militar obrigatório condicionou toda a minha vida. Sem dúvida. Depois fui para a Guarda Fiscal, onde estive colocado na Figueira da Foz, depois em Peniche, depois aqui em Lisboa, aqui bem próximo, na Rua Cruz de Santa Apolónia. E, entretanto, por imposição da União Europeia, a Guarda Fiscal foi extinta e integrada na GNR, por onde eu também transitei, onde fiquei depois ligado a uma área nova, que era a área das artes gráficas. Por circunstâncias da vida, acabei por ser o diretor do Centro Gráfico da GNR, que foi um trabalho muito interessante, que eu gostei muito. Que giro. Porque, de facto, posso-lhe perguntar o que não fazia ideia sequer que havia esse... Nós imprimíamos tudo o que era necessário para a GNR. Portanto, recebíamos os documentos, etc. Claro, trabalho muito interessante. Ainda se trabalhava alguma coisa com chumbo. Portanto, o chamado arte gráfica, de facto, é mesmo uma arte. Que agora com os computadores já não tem nada a ver. Sim, agora deve ser. É uma arte diferente, digamos assim. Agora, trabalhar com chumbo, de facto, era E faz esse percurso profissional dentro da GNR, sempre dentro das artes gráficas? Não. Eu depois como capitão, fiquei a chefiar o Centro Gráfico da GNR. Depois fiz ainda um tempo na Brigada de Trânsito. Voltei ao Comando-Geral da GNR para ser diretor da revista da GNR, portanto também ligado de uma forma diferente, já não a nível da produção, mas na concepção. Também foi muito interessante, com uma equipa muito, muito engraçada que fomos criando, até depois sair porque entretanto a vida continuava com os outros paralelismos, não é? Portanto, nós fomos viver para a freguesia de Adesunhados, por acaso junto ao meu sogro. Estas mulheres têm este condão de levar os homens atrás, não é? Já a minha sogra levou o marido. É uma coisa, é uma coisa da vida. Sim, é uma coisa da vida. Pouco, o parque da freguesia de Adesunhados mudou, passou a ser titular o padre João Nogueira, um padre jovem que revolucionou a paróquia, com a juventude, com coisas novas, etc. Que foi uma experiência muito, muito interessante e também marcante na nossa vida, em que uma das coisas que ele criou, ou que organizou, foram as equipas Santa Maria, que já existiam na Zona Oeste, promovidas pelo padre Serrazina, e essa constituição dessa equipa foi também muito importante para a nossa vida. Portanto, paralelamente, ele ia lá muitas vezes jantar, um dia apareceu-me lá com uma coisa. Olha, tenho aqui uma coisa para ti, se quiseres pensar, que era para o diaconado permanente. Eu disse, esqueça lá isso. Esqueça lá isso. Depois ele, entretanto, saiu em 98, veio aqui para Campolide, e eu disse, não vou para diácono, mas vou fazer o curso de Ciências Religiosas. Portanto, funcionava na Universidade Católica durante a noite. É um curso duro. É um curso duro porque o nosso edifício catequético, às vezes muito, muito ingênuo, quando confrontado com a ciência, aquilo rui tudo. Aquilo não fica pedra sobre pedra. E depois temos que reconstruir. Duas coisas podem acontecer. Ou nós reconstruímos bem ou perdemos a fé. Isso mesmo. É duro nesse aspecto. Mas tive professores fantásticos que nos ajudaram muito nesta redescoberta e de colocar a ciência sobre... A par, não é? Sim. Como se fosse pedra e cimento, não é? A fazerem, a construir... Perceber que há muitas coisas que estão escritas de forma catequética, que têm uma mensagem para trás e que nós muitas vezes lemos aquilo de forma quase literal e criamos uma narrativa muito ingênua, claro, de facto, daquilo que está por detrás. Foi uma experiência muito, muito interessante. Permita-me que só que o interrompa, só por causa desta imagem que acabou de criar. Isto que acabou de nos dizer, sente de alguma forma que ainda encontramos, é lógico que provavelmente encontramos nas comunidades, obviamente, onde estamos,
Mas esta juventude que hoje em dia temos está mais esclarecida nesse sentido? Eu gostava de saber responder, mas não sei. Não sei se estarão assim tão mais esclarecidos. É natural que não sejam, se calhar, tão ingênuos na forma como olhamos para aquilo que é a mensagem que Deus tem para cada um de nós. Mas não sei, sinceramente, não Mas sei. se calhar depois também o olhar é diferente, mas é tão radicalmente diferente que se calhar é tão superficial que não se percebe de facto qual é que é a mensagem mesmo, não é? Precisamos de penetrar, senão porque ficamos na superficialidade, depois Claro. acaba por não fazer sentido Claro, claro. acreditar num Deus que é um Deus amor e que muitas vezes nós apresentamos como um Deus de medo. Muito bem, muito bem. Então quer dizer, e desculpe tê-lo interrompido, mas parece-me, era só para agarrar esta imagem, este momento em que diz que não, primeiro, depois é preciso de uma vontade sua de querer ter mais formação. Sim. E fazer ciências religiosas. Depois há uns cliques, eu tinha lá um colega meu que estava a fazer a formação, estava aqui nos Olivais também a fazer a formação para o diaconato permanente, e ele diz-me assim: Horácio, tens que ir para lá, pá. Estou farto de chatear, pá. Porque olha, aquilo é só velhos, tem que ir gente nova. Disse, tá, então eu vou pensar nisso. E lá vim. Que é também uma questão interessante. Isso já tem a ver com a minha área do diaconato permanente. E falo por mim. Não faz muito sentido uma pessoa ser ordenado quase aos 70 anos. Para mim não tem sentido. Nós podemos servir a igreja de muita maneira, como seguramente essas pessoas vêm servindo. Se calhar é necessário questionar o que é que queremos do diaconato permanente, sem ser formar pessoas que só podem quando já estão reformadas, etc, etc. Se calhar tem que se ter outro olhar. Porque depois há questões económicas envolvidas, não é? Claro. Porque não deve ser fácil também, ainda em período laboral normal, não é? Estar a conciliar responsabilidades paroquiais com responsabilidades familiares e com responsabilidades profissionais. Esse é um desafio que ainda hoje... É um desafio muito grande. Foi das coisas que mais me custou deixar, na altura da ordenação, ou próximo da ordenação, foi deixar os escuteiros. Eu era chefe da segunda secção e custou-me muito, custou-me mesmo. Deixar os miúdos, pronto. Mas não havia hipótese. Claro. O fim de semana era para estudar. Claro. Eu, aliás, quando acabava os exames, às vezes um domingo estava assim mais a descansar e lembrava, tenho que estudar. Ai não, já passou. Agora só daqui mais 3 meses ou 4. A formação era exigente. Portanto, se estou a perceber bem, este caminho de ordenação como diácono acontece exatamente à mesma altura em que temos um GNR da Brigada de Trânsito. Sim, embora não fosse muito tempo que eu lá estive. Pronto. Mas foi. Como é que nós juntamos estes dois homens? Eu imagino que do lado da lei esteja tudo bem, não é? Porque é um homem reto de fé com um homem da lei também cumpridor. Mas há uma austeridade que nós associamos a quem nos manda parar na estrada. Sim, mas não. Eu também não andava propriamente na estrada, pronto. Sim. Não, claro. Como oficial, imagino. Pronto, não. Mas tem essa... Mas há uma similitude muito grande entre a estrutura hierárquica da igreja e a estrutura hierárquica de uma força militar. Até na própria mensagem, o que está por detrás do pela lei, pela greia, é o cuidado da outra pessoa, é o cuidado do povo. Claro. Portanto, o que é que está por trás da igreja, que é o mandamento do amor, também é cuidar do próximo. Claro. E depois temos liturgias muito próximas, não é? Entre o Senhor Bispo, toda a gente vai ao beijamão, entre o Senhor General e toda a gente se levanta, o Senhor General. Portanto, a similitude é muito grande até. Temos as vestes eclesiásticas, temos as vestes militares, temos etc. Portanto, ou seja... Há um conjunto de regras também, não é? Como dizia.
Sim, exatamente. Do ponto de vista de um olhar sociológico, é interessante olhar sobre isto. Horácio, houve uma pergunta que não lhe fiz e que não queria deixar de fazer e que tem a ver com com o sim, não é? Porque houve uma altura em que teve que dizer então que sim, não é? Houve uma vez que disse que não, muito obrigado, venho até à próxima, escolhe fazer a formação e há alguém que lhe diz, pá, aquilo é só velhos, anda daí. Porquê dizer que sim nessa altura? O que é que Calhar mudou? porque estava mais maduro, já estava mais preparado. E mais que o meu sim, a minha esposa teve que dizer 3 vezes que teve que assinar presencialmente. Autorização. O que é que muda na vida da família? O seu sim, o que é que mudou na vida deles? A ordenação muda muito, especialmente a nível da responsabilidade que incutimos à família. Minha filha, na altura, tinha 14 anos, portanto, gostava de usar decotes e mini-saia, e foi problemático porque era a filha do diácono. Pois, claro. Claro, E para ela também deve ter sido. claro, obviamente. Teve, por causa de uma escolha sua, mudado um hábito. As pessoas depois são muito... têm olhares muito intensos Claro, sobre obviamente. estas realidades, como têm sobre os presbíteros, que têm que ser pessoas perfeitas, pronto. Sim, tem razão, tem razão. Há quase que uma criação de uma imagem que... E depois, as próprias comunidades não sabem bem o que é o diaconado. Isto é um problema, na verdade, esta questão, o papel de um diácono é muitas vezes confundido e subvalorizado. Há duas coisas. Uma é um sacristão um bocadinho mais com mais Com pozinhos. A outra é o quase padre. Como é que se vive com isso, com essas imagens? Temos que aprender. A própria Igreja demorou e ainda não está com esta questão do diaconado com uma vivência madura. Porque isto depois também é um desafio para os senhores presbíteros, não é? Pois é, sem dúvida. Porque se o diácono faz uma homilia que as pessoas até gostam mais, é um problema. Sim, Portanto, sem tudo dúvida. isto acaba por ser uma descoberta para a comunidade, uma descoberta para os diáconos e uma descoberta para os padres, para os párocos. Claro. Portanto, temos que encontrar o nosso sítio e depois trabalhar em conjugação. Claro. Portanto, é o caminho que se vai fazendo. E nesse caminho que vamos fazendo, às vezes temos que fazer escolhas, não é verdade? Qual seria a sua escolha em relação a estes dois que aqui estão? Eu racionalmente escolhi a da direita. Nós se calhar vamos comer o pastel de nata. Estamos a ver pastéis de nata e maçãs, não é verdade? Pois, eu racionalmente escolheria a maçã. Mas a vontade era que houvesse aqui um pastelinho de nata. Sim, senhora. Muito bem, portanto, é um homem doce, não há absolutamente dúvida nenhuma. Muito bem. E agora estas duas imagens vou-lhe passar para a mão, porque uma é o Santuário de Fátima, em cima, e embaixo Santiago de Compostela. Qual desses dois, para si, mexe mais na sua vida ou tem mais significado na sua vida? Isto depende também muito da fase de vida em que estamos. Sim. O momento, digamos, mais marcante que eu tive em Fátima foi uma noite, às 4 da manhã, em que chegámos lá numa peregrinação pequenina, completamente diferente. Estar no santuário à meia-da-noite ou estar depois durante o dia. Então, eu acho que tem muito a ver com os momentos que as pessoas estão a viver, com as situações. Mas Fátima... Todas elas são um caminho. Sim, claro. As duas peregrinações para si têm o mesmo, não vou dizer valor, porque obviamente o valor somos nós que o fazemos no caminho, não é? Mas têm significados diferentes, ou podem ter significados diferentes? Tem mais a ver com a vida das pessoas. Há pessoas que eu conheço que fazem assiduamente o caminho para Compostela, fazem e têm os seus rituais e precisam de lá ir. Outros fazem para Fátima. Portanto, penso que tem muito a ver mesmo com a pessoa em si. Sim. Mais do que o local. Tem a ver com o caminho, que eu faço interiormente até ali e dali onde é que aquilo me transporta.
temos sempre o perigo, por exemplo, em Fátima, eu gosto muito de uma imagem que tem o Sagrado Coração de Jesus no centro, a olhar para a mãe, ou a mãe a olhar para ele. Portanto, nós vamos a Fátima para olhar para a mãe que está a olhar para ele. E muitas pessoas vão a Fátima, olham para ela, mas esquecem-se de ver para onde é que ela está a olhar. Muito bem, muito bem. Muito bem. Horácio, vamos fazer uma pequena pausa, se não se importar, e também se não se importar, fazemos essa pausa também consigo. Voltamos dentro de uns minutos, nós vamos beber um bocadinho de água, espero que também faça isso, tranquilo, e dentro de uns minutinhos voltamos ao seu encontro. Estamos a falar com o diácono Horácio Félix, trouxe a sua alma na encruzilhada e nós estamos a fazer este caminho com ele, encontrando as saídas que a sua alma foi fazendo nesta encruzilhada que também, na verdade, é a nossa vida. Portanto, mais um bocadinho, dê-nos uns minutos e já voltamos a pé de si. Estamos de regresso. Está a ver o Vidas com Alma. Estamos a acompanhar o percurso de vida do diácono Horácio Félix e estávamos há pouco numa conversa bem animada e eu voltava aqui atrás ao momento do sim, se não se importar. Este momento que acaba sempre por ser tão decisivo na vida dos jovens sacerdotes e primeiro dos diáconos que fazendo esse caminho também, não é? De diácono, mas depois eles concretizam como sacerdotes. Alguma vez pensou para si este caminho de sacerdócio e não... E estou a pensar exatamente tudo antes, não é? Antes até da tropa, vamos dizer assim. No meu percurso, digamos, mais religioso, tenho a minha mãe, depois tenho encontros de jovens do Oeste com o padre Joaquim Duarte. Lembro-me no meu tempo, quem é que estava? O bispo Nuno Brás, o bispo Nuno Isidro. Portanto, somos também todos ali próximos. Daquelas, não é? Sim, e mais ou menos da mesma idade. Eu sou um pouco mais velho, mas levava muitos jovens a encontrar-nos em determinadas localidades. Portanto, discutimos os temas. Cheguei a equacionar, mas eu acho que teria um mau sacerdote. Haveria um voto que não resultaria muito bem para si, não é? Acho que não. A razão de que estava a fazer esta pergunta é porque, na verdade, nós hoje vamos encontrando jovens, de facto, que não encontram um propósito para a sua vida. E a verdade é que nós encontramos aqui um conjunto às vezes, de sacerdotes muito jovens e que souberam ouvir a voz de Deus e a sua vontade, às vezes nos momentos mais inusitados e nas situações mais inusitadas. O que é que está a faltar-nos a nós, Igreja, para chamarmos claramente os jovens de hoje? É a Igreja que precisa de se modernizar ou os jovens que precisam de estar mais atentos? Se calhar é um caminho dos dois lados. Falar de uma Igreja moderna, por um lado, é perigoso. O que é que queremos dizer com isso? A Igreja tem que estar sempre adaptada aos desafios do momento. É isso que tem que fazer. Mas com os pés, se calhar, assentes naquilo que são as suas... O que chamamos de tradição, não é o imobilismo como muitas pessoas depois também consideram, mas a tradição é ir beber aos valores da tradição e ir adaptando aos desafios de hoje, porque os desafios de hoje são diferentes do que eram há 20 anos ou do que eram há 50. O que eu posso sentir nos sacerdotes de hoje é o perigo da solidão. Por exemplo, a opção pelo matrimónio acho que devia ser livre. Eu conheço sacerdotes que têm uma vocação esplêndida para o celibato e conheço outros que seguramente seriam bons pais de família. Sem que isso pusesse em causa, se calhar, a sua dedicação à comunidade e à sua... Seria diferente. Claro. Traria desafios novos. De facto, uma
uma pessoa celibatária está muito mais disponível. Uma pessoa não celibatária, hoje não posso ir à reunião da catequese porque tenho a filha com febre. Claro. Ou outras coisas do género, ou coisas engraçadas como agora, às vezes estou a concelebrar e vem o meu netinho e vem para o meu colo. Pronto, enquanto o sacerdote está a preferir a homilia ou outra coisa. Claro. São realidades diferentes que podem coexistir. O nosso problema, às vezes, é fazermos exclusões. Ou é isto, ou é isto. Ou é preto ou é branco, ou é... Exatamente. E, de facto, a vida geralmente não é preta e branca. É essencialmente cinzentos. Sim, são tons cinzentos. Portanto, acho que a Igreja terá ou deve fazer uma reflexão sobre isto. Também deveria fazer e está a fazer, apesar das oposições muito grandes sobre o papel das mulheres na Igreja. E agora também falo do meu olhar sobre o facto. Os Evangelhos falam muito, muito das mulheres. Porque não podemos esquecer que nesse tempo as mulheres eram quase não pessoas, no sentido que não contavam. Claro. Os judeus atravessaram o Mar Vermelho, 5.000 pessoas, sem contar as mulheres e crianças, que esses não contavam. Portanto, a quantidade de vezes que as mulheres são proferidas nos Evangelhos é porque elas foram muito importantes. Portanto, depende muito da maneira de como depois nós queremos olhar. Portanto, acho que a Igreja deve, sempre neste caminho da tradição, mas deve refletir sobre o que é que quer fazer. Claro. Portanto, quando se fala de uma Igreja moderna, como eu disse, tem que se ter alguma calma. Até porque os tempos da Igreja geralmente são mais lentos, do que a vontade das pessoas. E outra coisa que não podemos esquecer é que podemos dizer que já devia ter acontecido em determinada zona do mundo, noutra zona do mundo, pode ser uma coisa inimaginável quase em termos teológicos. Portanto, o facto de aplicarmos sensivelmente a toda a cristandade as mesmas normas, nem todas as zonas estão preparadas para determinadas coisas. Temos de trabalhar estas realidades também tudo a seu tempo. Claro. Mas eu penso que a modernidade terá que ser feita a partir daí. E ouvindo os jovens. Quais são as preocupações e os anseios. Isso e mesmo. Eu penso que as jornadas foram excepcionais nisso. Na minha paróquia vieram muitos jovens também aqui a Lisboa e numa das homilias eu agradeci-lhes porque eles depois estiveram presentes na vigília, no tríodo pascal, sempre presentes. E eu agradeci-lhes um domingo depois da Páscoa, em que estava a celebrar a palavra, disse: vocês talvez não tenham consciência, mas foram extremamente importantes a vossa presença. Porque para nós, velhos, é dizer-se, o futuro está assegurado. Está assegurado com eles. Portanto, precisamos de facto... É um bom sinal de esperança. E se calhar precisamos tornar as mensagens também mais simples. Sim. Porque Jesus Cristo só nos deixou o mandamento. Mas muitas vezes complicamos. Exatamente. Horácio, ainda queria perguntar-lhe, ainda à volta deste tema, até mesmo da falta de sacerdotes, se o diaconato é uma forma de eventualmente mitigar algumas destas dificuldades, principalmente até nas comunidades, estou a pensar em comunidades rurais do norte ou do interior, onde é mais difícil e às vezes até o papel de um único sacerdote que tem que se dirigir a 20 paróquias pequeninas ou 20 igrejas, se o diaconato não podia ser uma solução. Não vai substituir o presbítero. Não, sem substituir o presbítero, pois claro. Tal como eu acho que, por exemplo, a possibilidade dos padres casarem não vai trazer agora a imensidade de vocações, pode acontecer mais uma ou outra, mas não vai resolver essa questão. Aliás, temos exemplo dos nossos irmãos protestantes. Claro. Basta olhar para as casas que estão ao lado. O diaconato permanente permite, de facto, que exista um ministro ordenado, não presbítero, presente, que é importante, pode celebrar as exéquias, preparar e celebrar os batizados, os matrimónios, fazer atendimento, etc. Portanto, será seguramente uma mais-valia. Aliás, os nossos irmãos africanos têm os catequistas. Claro. Portanto,
Agora, a realidade de um presbítero, cada vez com mais paróquias, vai se impor, basta olhar para fazer um estudo sociológico, portanto não há dúvidas sobre isso, e perde-se muito tempo também, por exemplo, a celebrar exéquias. Pois é verdade, é verdade. E as exéquias geralmente não têm agenda. Sim, exatamente. Acontecem. Exatamente. E de facto, os parcos utilizam muito tempo nas exéquias, que se calhar poderiam ser utilizadas noutro. Tal como o facto dos parcos serem, muitos deles, presidentes dos centros sociais paroquiais, é algo que, à partida, não deve acontecer. Claro. Eu daí tenho a minha reflexão feita sobre isso, mas, por exemplo, é o padre patrão. Pois. É o padre que absolve num dia e que despede no outro. Claro. E como é que nós conciliamos estas duas coisas? Até para os próprios, não é esta realidade para o próprio. Não é bom. Deve acompanhar a gestão, deve estar na retaguarda, essencialmente ter a parte da espiritualidade. A orientação espiritual deve ser marcante. Sim. Mas isso também estamos a fazer um caminho também interessante aqui, pelo menos aqui a nível da Diocese de Lisboa, em que cada vez há mais centros sociais paroquiais em que o presidente ou é um diácono ou é um leigo. E a Igreja também, aos poucos, vai fazendo um conjunto de chamadas à participação, não só dos católicos, eu diria assim, até porque há muitas carências e há muitas causas que arrastam o coração de outros que não professam a mesma fé. Não é o caso da Comunidade de Vida e Paz, mas que dos que lá estão... É o caso da Comunidade de Vida e Paz. Então, ainda bem que... Então, diga-nos. Nós temos cerca de 600... Que é uma das suas missões também, não é? Nós temos cerca de 600 voluntários que fazem as voltas da noite, que de facto são 4 itinerários que estão desenhados na cidade de Lisboa, em que existem 14 equipas de voluntários por cada volta, portanto, por isso é que tem estes 600 voluntários, que vão às pessoas em situação de sem-abrigo, que estão muitas vezes nos sítios mais remotos e buracos, levar uma palavra amiga, uma proposta de vida, de saber como é que a pessoa está, como é que se chama, e também levar uma pequena ceia, muitas vezes é o motivo da aproximação, mas não é o objetivo. O objetivo, de facto, é estabelecer uma relação com aquela pessoa e tentar com ela que ela aceite mudar de vida. Muitos destes nossos voluntários não são cristãos, não têm consciência que são cristãos. Muito bem. Sim. Mas, de facto, se nós pegarmos no Evangelho de São Mateus, se tive fome e deste-me de comer, tive ansiedade, não diz lá que temos que ir à missa todos os domingos, que é importante. Diz que temos que cuidar do outro. Portanto, muitos desses voluntários, de facto, são cristãos, muitos deles sem o saberem. Permita-me que eu lhe faça uma pergunta que está mesmo esta questão da participação na Eucaristia Dominical, ou pelo menos ter o hábito de facto, participar numa celebração é importante. Eu diria, os rituais são importantes porque alimentam e são uma expressão simbólica da nossa fé. Pergunto-lhe, mandaria mais depressa alguém ir à missa ou fazer primeiro uma boa ação? Eu mandava primeiro fazer uma boa ação. Mas não me esqueci de lhe dizer para ir à missa. Mas depois vai. Jesus Cristo, quando lhe trazem a chamada mulher adúltera, ele não lhe pergunta nada. Primeiro fala para os outros todos que é para nós. Claro. Então, quem nunca pecou que atira a primeira pedra e começam a ir embora os mais velhos. E depois disse, então ninguém te condenou. Não, eu também não te condeno, mas vai e não tornes a pecar. Claro. Portanto, não fica pelo perdão. Misericórdia, mas aproveita e muda de vida. Claro. Portanto, mas será que é a ação do coração que depois nos puxa também para procurarmos mais de Deus? Isto é, quase como que a dizer-lhe o seguinte, que é, eu quando faço algo de bom, percebo que há algo mais do que eu naquela ação que eu estou a fazer, no bem que faço ao outro. Porque geralmente isso tem retorno. Os meus voluntários dizem que muitas vezes
Ou seja, o que eles recebem é muito mais do que aquilo que eles dão. O que eles valorizam a vida, valorizam as relações familiares, valorizam ter um emprego, valorizam ter uma casa, valorizam ter comida. Fica tudo em perspectiva, não é? Naquele momento da ajuda. Muitos deles, especialmente nas primeiras vezes, quando acabam, depois têm os dias a seguir que não conseguem dormir. Porque ao mesmo tempo não se sentem o conforto que a vida que têm face àqueles que estão na rua. Portanto, permite-nos ter um olhar, de facto, completamente diferente sobre a vida e valorizar as coisas que temos. Que é uma coisa que fazemos mal. Nós somos pouco gratos. Somos pouco gratos, quer com a vida, quer às vezes uns com os outros. Facilmente nos lembramos de alguma coisa que aconteceu, que não sabemos se aconteceu, mas que nós achamos que aconteceu. E estas narrativas que fazemos sobre as intenções dos outros são muito perigosas. É mesmo fazer-lhe quase que um desafio de mensagem para quem nos está a ver e que muitas vezes, se calhar, está de facto muito preocupada com a hora da missa. Se calhar devíamos estar primeiro preocupados se hoje já fiz bem a alguém. No fundo, quase, perdão-me a imagem, quase como que ter o bilhete para poder não que seja necessário, não é isso, não é? Mas isso é praticar aquilo que nós vamos vivenciar na Eucaristia. Isso mesmo. Não deve haver uma coisa sem a outra. Não deve haver fé sem obras. Porque se eu for à missa por hábito, por rotina, ou porque parece bem, ou parece mal se eu não for, falta-me a parte mais importante. Que é a vivência, não é? Exatamente. Este encontro com a comunidade Vida e Paz, como é que apareceu na sua vida? Quando eu digo que a minha alma é feita de encruzilhadas, tem a ver com isso. Mais uma. Ou seja, eu acho que tomo decisões, mas que alguém já as tomou por mim. Eu estava na Católica a frequentar um curso de gestão de IPSS. Uhum. Na altura, um dos professores era Henrique Joaquim e o José Manuel Ceruí. E ele telefona-me no Natal. O senhor Patriarca convidou-me para ser presidente da Comunidade Vida e Paz e eu gostava que fizesses parte da equipa. Eu disse, mas eu na Comunidade Vida e Paz nem sei nada, nem sei o que é. Seguramente que existem outras pessoas mais competentes e conhecem melhor. Não. Gostava que fosses, pensa nisso. Cheguei a casa, lá falei com a Maria, pronto. Ela disse, tu é que sabes. Falei com o meu parco, o Cônego Eduardo Coelho, uma joia de pessoa, uma pessoa fundamental também no meu percurso. E ele disse, olha, vê lá no que te metes, olha que aquilo não é fácil. Pronto, e eu lá fiquei, que era para 3 anos. 3 anos vice-presidente. E agora olho e já sou, com exceção da Irmã Maria, acho que já sou o presidente com mais anos de casa. Mas tenho um objetivo, que agora é arranjar alguém que me substitua quando acabar o mandato. Muito bem. Mas é uma missão diferente, ou complementa a sua missão como diácono, ou complementa a sua missão como avô, como pai, como marido? Nós nunca podemos seccionar tanto a vida dessa forma, mas acaba por me completar, se calhar, como pessoa. E por valorizar muito a vida e as coisas gratas que a vida nos dá. E depois eu já tentei vir embora, mas dizem que não, que faça lá falta. Vocês não. Nós temos que renovar as equipas. Isto é sempre um perigo ficar muitos anos no mesmo sítio. Que é uma coisa que às vezes as pessoas falam, parece que massagem um eco é para ficar, mas não, nós temos que ter consciência que estamos de passagem, somos servos inúteis, temos que dar lugar a outras pessoas. Tudo a seu tempo. Não é? Deixe-me perguntar-lhe isto, o trabalho que a Comunidade Vida e Paz, e desculpe-te estar a insistir, mas na verdade eu diria que, se não se importar que diga assim, a par da obra dos Irmãos São João de Deus e do trabalho que se faz na saúde mental, eu diria que a Comunidade Vida e Paz está na mesma linha, não é? Do lado de quem não tem quem lhe dê a mão, não é? Por um lado, das pessoas com doença mental, e, por outro lado, aqueles que não têm um teto, não têm um caminho. O que é que mais o impressiona
na nossa incapacidade, nós que temos um teto, o que é que mais o impressiona em nós que podemos fazer alguma coisa e que não fazemos? Eu não sei bem o que é que não fazemos, ou que Será que fazer não fazemos por diferente? medo? Não fazemos... Não. Aquelas pessoas, especialmente as pessoas em situação de sem-abrigo, digamos, mais típicas, que são as pessoas que estão na rua há muito tempo, com adições e com problemas de saúde mental, tiveram vidas que as levaram a um grau, digamos, de indignidade humana muito grande. E o que nós tentamos fazer, a maior parte das vezes, é insuficiente. Mas os casos de sucesso que temos, que nos alegram e são gratificantes ao coração, dizem-nos que o caminho é esse. Não somos nós que impomos. Temos que respeitar, que é uma coisa difícil, que é respeitar a decisão do outro. Muito difícil. Muito difícil. E esperar que há um tempo, há um momento em que a pessoa de facto diz: eu quero sair da rua. Eu quero ser acolhido, eu quero ser tratado. E temos situações, por exemplo, de encontros, reencontros com famílias muito marcantes. Porque geralmente o que acontece, especialmente as pessoas com problemas de adição, é que rebentaram os laços familiares por culpa deles, geralmente. Porque roubaram, porque fizeram coisas horríveis, porque precisavam de dinheiro para os consumos, porque o objetivo é eu preciso de consumir. E depois, com o tempo, começam a reatar as relações com as famílias, primeiro através dos técnicos, depois entre eles, depois com algum acompanhamento, até muitas vezes abraços muito fortes, dizem-nos que de facto que vale a pena. Vale a pena. Insistir. Sim. E sabe que, se me permite aqui também uma palavra, eu diria o seguinte: eu estava a ouvi-lo falar das pessoas que a comunidade acompanha e a forma como disse, não é? De que dizem que não e nós temos que respeitar e quase que insistir até que digam que sim e percebam o motivo. Faz-me lembrar muito que me acabou de contar da sua história, que também disse que não queria ouvir o que Deus queria de si, até o momento em que disse que sim. Há alguma semelhança ou eu estou a fantasiar? Não sei, acho que todos nós precisamos de amadurecer determinadas coisas. Sim. Dizem que a pressa geralmente não conduz a bons frutos. Sim. Precisamos, de facto, de ter as coisas maduras, especialmente de respeitar os outros e que os tempos deles muitas vezes não são os nossos. Isto às vezes custa-nos muito. Porque nós sabemos, o caminho é por ali. Mas porquê é que eles querem ir por ali? E isso custa também. Isso custa muito. E os voluntários, com certeza, que às vezes também encontram nessas ambiguidades a sua incapacidade de colocar o outro no caminho, não é? Que a vontade é quase puxar pelo braço e colocar aqui, não é? E depois temos problema. Quem sofre de adições, especialmente do álcool, que é uma realidade, pouca gente tem consciência da gravidade, que é uma droga, chamemos-lhe assim, que é socialmente aceito, que é beber um copo, que é barata e acessível. Portanto, temos uma pessoa com baixa autoestima, passou por processo de recuperação, que depois tem um problema grave que é aceder novamente ao emprego, com as suas patologias, que muitas vezes não passa de empregos precários. A tentação de voltar a consumir é grande, é enorme. Portanto, nós debatemos com muitas recaídas, o que acaba por ser frustrante. Que é aceitar o erro. Tanto esforço que nós fizemos e tanto esforço que ele fez, e agora está outra vez na mesma. E vamos novamente reiniciar o processo, e vais conseguir, e nós estamos cá para ajudar. E essa é a maior riqueza que se pode ter, sim, não é? É um desafio enorme. E às vezes para esses desafios e manter isso é preciso alguém com mais experiência. Portanto, não desista já. Eu vou aproveitar esta gargalhada de tão boa disposição do Horácio para me despedir de si,
que lembrar que na próxima semana temos um novo programa com uma nova alma. Agradecer-lhe muito este tempo que nos dispensou para estar a conhecer uma alma encruzilhada que, como vê, só deu decisões boas e com um impacto grande na vida dos outros. Cada um sabe dos seus pecados. E ao Horácio agradecer-lhe também esta disponibilidade de vir ter connosco. Se não antes, continuar a conversa e deixar-lhe uma pergunta. E como é que dentro da sua entidade patronal antiga, não é? Imagino, foi visto o facto de termos um militar diácono? Foi visto, alguns com surpresa, mas geralmente com muita satisfação, com muito conforto, a começar pela hierarquia, pelos generais. Aliás, nós também temos o serviço religioso, portanto, trabalhava muito próximo, na altura, com o padre. Chegou a exercer lá? Quando havia atividades religiosas, participava como diácono. Mas o seu trabalho é fundamental na paróquia, não é? Sim. Mas foi... E foi uma surpresa, imagino, para alguns. Mas há muitos diáconos que são militares. Isso é muito giro, sim, é verdade. Diáconos que são militares, se calhar porque também nos permite ter o tempo e a formação necessários para aquilo que eu falei, que é sermos ordenados um pouco mais novos. Isso também significa que a chamada para o trabalho e para o serviço a Deus pode acontecer em qualquer profissão, em qualquer idade, mas era bom que Deus chamasse um bocadinho mais cedo em relação aos diáconos? Era bom e que se criassem condições para isso. Mas acho que sim. É esse caminho que temos. Às vezes me custa ver os mitos tão novos.